Olá, alunos e alunas. Então hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, eu não vou ficar passando os avisos para vocês, eu vou direto para a aula, ok? Depois eu vou gravar vídeos de avisos separados, então, para tanto o trabalho final quanto a questão dos testezinhos que surgiram algumas dúvidas. Bom, então vamos seguir para a nossa aula, que é a videoaula número 5. Então, nessa videoaula, eu vou começar então, a finalizar o assunto de teoria do orbital molecular, ok? Então, agora a gente vai para a seção 5 da teoria do orbital molecular, no qual a gente vai tratar, então, das moléculas diatômicas heteronucleares. Então, agora a gente já tratou moléculas diatômicas homonucleares, então vamos para o caso de que a gente tem núcleos diferentes, ok? Então, como nós tratamos elas? Primeiro, o que a gente tem que ter em mente quando a gente está tratando as moléculas diatômicas heteronucleares é que elas têm elétrons que não são divididos uniformemente. Então, basicamente, a gente tem um átomo que fica com uma carga parcial negativa, um delta menos, e um átomo que fica com uma carga parcial positiva, um delta mais. Então, basicamente, a gente tem essa cara aqui. A gente vai ter, então, esse átomo com uma carga menos Q, esse átomo com uma carga Q. Se vocês lembrarem da distribuição eletrônica que eu mostrei para vocês, densidade eletrônica que eu mostrei para vocês para a molécula de água, eu já falei algo nessa linha, que o hidrogênio ficava mais positivo, o oxigênio mais negativo. Então é isso que vai acontecer quase sempre em moléculas diatômicas heteronucleares e também poliatômicas heteronucleares. Bom, então isso leva a ligações polares. Okay? Então, quando eu falar de uma molécula polar, basicamente é porque ela tem acúmulos de carga em regiões diferentes. Então a gente descreve agora essa ligação polar, que vai ter então diferença entre a carga em um ponto e o outro, um átomo e outra molécula. Isso vai levar a ter coeficientes diferentes, então o Ca e o Cb, e a gente não vai mais poder colocar a constante de normalização como sendo única para os dois orbitais. Desta maneira, então a função de onda fica dessa forma. Então vai ser um psi igual a um CAA mais um CBB, sendo que o CA e o CB são diferentes, como eu mencionei. E o CA ao quadrado, o módulo de CA ao quadrado é a porção do orbital A, e o CB ao quadrado vai ser que vai nos dar a porção do orbital B aqui. Então não vão mais ser igualmente divididas as porções do elétron em cada orbital. O elétron vai estar mais em um orbital do que no outro. Ok? E em uma ligação puramente iônica, a gente teria um dos coeficientes zero, ou seja, o elétron foi totalmente para apenas um dos átomos. A gente também vai tratar esse caso durante essa aula. Ok, vamos lá. Então, seguindo, vamos analisar uma molécula de HF. Uma molécula de HF, então, obviamente composta por um hidrogênio e flúor, a gente vai ter então coeficiente CH mais um QH, coeficiente CF mais um QF. Isso, os Qs sendo a função de onda de cada orbital envolvido na ligação. Então aqui a gente tem a cara dessa molécula. Deixa eu só trocar a câmera para cima. Ok, limite de ionização é a parte superior aqui. Desculpa, só fica atrapalhando um pouquinho a câmera. Mas bom, então a gente tem aqui um orbital H1s e aqui a gente tem o orbital F2p, que são os dois orbitais envolvidos nessa ligação. Então, ao aproximar esses átomos, eles formam dois orbitais, um ligante e um antiligante. Então, a gente tem essa carga aqui para eles. Então, lembrando que o H a gente tem essa energia de menos 13,6 eV, então para ionizado a gente precisa de 13,6 eV.
E o F vai ter então 18,6 como energia de ionização. A gente vai formar dois níveis, um com energia 18,8 e o outro 13,4. Ok? Então, e essas vão ser as duas caras das funções de onda. Então, a do orbital ligante, então aqui seria nosso sigma G, ele teria então 19 psi, ou seja, o CH é 0,19 e 0,98 psi do orbital do flúor, seria o QF. Então dá para ver que ela está muito mais com caráter de flúor do que caráter de hidrogênio. E o orbital antiligante está com muito mais caráter de hidrogênio do que de flúor, que é o que a gente esperava para uma ligação dessas, que é polar. Bom, então, como eu já mencionei, o orbital σg ele tem dominância do F2P e a gente vai ter então uma carga parcial negativa no flúor. E o orbital σu antiligante ele tem mais caráter do H1S e vai ter uma carga parcial positiva. Okay. Isso a gente pode resumir em eletronegatividades, ok? Então, a eletronegatividade ela é bastante útil para a gente poder dizer o quão polar ou não será uma ligação. Então, isso facilita toda essa discussão das distribuições de carga ao longo de uma molécula. E ela foi introduzida por Linus Pauling inicialmente e foi denominada como QP. Okay? Ela é parecida com a denominação dos orbitais, mas, bom, não foi eu que inventei isso, a história acabou deixando com essa notação, que pode ser um pouco confusa. Ela é definida a partir das energias de dissociação de ligação, que a gente vai chamar de D, e é dada por essa fórmula aqui. Então, a diferença de eletronegatividade entre um átomo A e um átomo B, que estão envolvidos numa ligação polar, vai ser dado por essa equação aqui. Então, 0,102 vezes D de AB, ou seja, a energia de dissociação da molécula formada pelo átomo A e átomo B, menos 1 meio da energia de dissociação da molécula formada por dois átomos A, energia de dissociação da molécula formada por dois átomos B. Isso aqui elevado a 1 meio. Ok, com isso você pode calcular a diferença de eletronegatividade e ter uma ideia da distribuição de carga. Também há uma definição alternativa que foi proposta por Robert Millikan. E ela depende, então, ela vai ser QM de Millikan, 1 meio de I menos EA, sendo I a energia de ionização e o EA a afinidade eletrônica. Então, a gente pode também estabelecer uma equivalência entre essas duas eletronegatividades de Pauling e de Robert Millikan. Vai ser a de Pauli é igual a 1,35 vezes a raiz quadrada da QM de Millikan menos 1,37. Então, assim se determinam as diferenças de eletronegatividade nos átomos, nas moléculas heteronucleares. Então, agora seguindo, a gente vai para o princípio variacional. O princípio variacional ele é muito importante para cálculos de moléculas, cálculos eletrônicos atomísticos. Ele diz o seguinte: se uma função de onda arbitrária é utilizada para calcular a energia, o valor calculado nunca é menor que a energia exata. Então, basicamente, se eu não tiver a função de onda exata, que eu acharia com algum cálculo que desse uma solução analítica, eu usar qualquer outra função de onda, essa energia que eu vou obter vai ser maior, vai ser nunca menor do que a função de onda exata. Isso é bastante importante porque eu posso usar uma função de onda tentativa para encontrar o que eu quiser e depois mudando essa função de onda para ir sempre diminuindo a energia, sabendo que eu nunca vou
tem uma energia mais baixa que a do estado fundamental, determinada pela função de onda exata. Ok? Então lembrem que eu fiz algo do tipo, lá para a molécula de H2, no qual eu não conseguia descrever a correlação entre os elétrons, e eu simplesmente ignorei essa correlação. Depois eu calculei o valor esperado dessa correlação para obter uma energia. E obtive uma energia, que não era tão longe, se não me engano, 7 elétron-volts de diferença, mas era maior, não era menor. Então isso sempre vai acontecer, ok? O que eu podia fazer depois de ter para a molécula de H2, como eu tinha mostrado para vocês ainda nas aulas presenciais do curso, era modificar então essa função de onda para incluir pelo menos parte da correlação e eu ir assim iterando, ou seja, mudando, vendo o resultado, mudando, vendo o resultado e vendo se eu convergia para energia da solução exata. No caso, H2, a gente não foi H2, foi o hélio. O hélio a gente não teria solução analítica porque a gente tem problema de 3 corpos. Mas a gente pode ir iterando até que a energia não mude mais. Ok, então vamos seguir. Como eu já mencionei, a base dos cálculos de estrutura eletrônica moderna. Basicamente, se não existisse isso, eu não faria o que eu faço hoje, pelo menos. Então é possível a gente encontrar os coeficientes de acumulação linear de orbitais atômicos via equações seculares. Okay? Então a gente sabendo que a gente pode ir iterando até chegar numa solução o mais próximo possível da energia exata, então a gente pode tomar as derivadas das energias até C0 e obter então equações seculares, as quais vão nos dar os coeficientes da nossa combinação linear de orbitais atômicos. Então tem a demonstração de como a gente obtém essas equações seculares na justificativa 11.3 ou 10.3 do Atkins, dependendo da edição que você tiver. Alguns dizem que é justificativa 11.3, mesmo estando no capítulo 10, que eu acho que é algum erro de edição. Em outras edições, esse conteúdo está no capítulo 11, e aí eu acho que alguém esqueceu de modificar isso. Mas bom, a justificativa 11.3 tem essa dedução. Se alguém tiver interesse em ver essa dedução, entre em contato comigo que eu faço um vídeo e mostro. Não é nada de outro mundo, só toma um certo tempo. Ok. Então, o cálculo dos coeficientes é feito com essa equação circular, que a gente tem essa cara aqui. A gente tem um alfa A menos E, CA, mais um beta menos ES, CB igual a zero, acoplado a essa equação beta menos ES vezes CA, mais alfa B menos E, CB igual a zero. Quem são esses termos todos? Então, alfa A é basicamente o valor esperado do Hamiltoniano dos orbitais A. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um hidrogênio, então eu vou ter H é o Ki H1S, H hamiltoniano, vezes um Ki H1S, ou seja, a energia, o valor esperado do hamiltoniano da energia, então seria a energia do orbital 1S do hidrogênio. Seria menos 13,6 elétron-volts. E o QB, então, basicamente o valor esperado hamiltoniano do sistema com os orbitais B da segunda molécula. E então a gente tem um beta, que agora é um valor esperado da hamiltoniana com um sanduíche entre os orbitais A e B, ou B e A. Isso porque o hamiltoniano é hermitiano, mas não veio ao caso agora explicar isso. E a gente tem a integral de overlap, de superposição, desculpa, em português, que é então basicamente o sanduíche de AB, orbital A com orbital B, tudo integrado de tal que é integrado no espaço inteiro, que essa altura do campeonato eu já falei isso algumas vezes. E por fim a energia. Então a energia vai ser um CA ao quadrado vezes alfa A, mais um CB ao quadrado vezes alfa B, mais um 2CA CB vezes o beta. E aqui embaixo a gente tem
é basicamente a constante de normalização. Depois eu vou até usar esse artifício, que é o CA ao quadrado mais CB ao quadrado mais 2CA CBS. Basicamente isso aqui é exatamente a integral de normalização do sistema. Mas por enquanto vamos deixar assim. Ok, então a solução dessas equações seculares ela se dá por meio do determinante secular. Então a gente tem basicamente aqui um sistema linear que a gente pode então obter esse determinante para encontrar a solução, ou seja, a gente encontra os valores que estão na frente dos coeficientes e depois a gente determina a relação entre os coeficientes. Então, então expandindo esse determinante, o que eu vou encontrar? Vamos voltar primeiro para o caso de uma molécula diatômica homonuclear, onde alfa A é igual a alfa B, que é igual a alfa. Então, a gente iguala esse alfa e esse alfa, então a gente fica com essa cara aqui. Okay? Então, basicamente, a gente tem esse resultado aqui do determinante. É sempre igual a zero, ok, gente? Mas aqui, então, é só expandir essa alfa E menos alfa E menos beta menos ES vezes beta menos ES, ok? Calculando determinante, simples. E isso vai me dar, então, essa energia mais ou menos. Então vai ser a solução para esse sistema, para essa equação aqui. Vai dar, então, alfa mais ou menos beta, 1 mais ou menos S. Então, assim, eu determino as energias dos orbitais ligante e antiligante, esse é mais e é menos, que formam a partir da ligação de dois átomos iguais com essa com esse determinante circular. Ok. Então a gente pode seguir nisso aqui e eu mostro para vocês como a gente chega então no valor dos coeficientes A e B, substituindo na nossa equação secular. Bom, então para fazer dedução, vamos para a lousa, ok? Talvez o áudio não fique tão bom, porque agora eu estou não tão perto do microfone, mas vamos lá. Então, vamos começar com a definição de energia. Então, a energia, como eu coloquei para vocês lá, quando eu defini a equação circular, é igual a CA ao quadrado, vezes o alfa A, mais o CB ao quadrado, vezes o alfa B, mais duas vezes CA, CB, vezes beta. Isso tudo aqui, dividido então por CA ao quadrado, mais CB ao quadrado, mais 2CA, CB. Ok? Essa então é a definição da energia. Eu esqueci na verdade aqui a integral de superposição. Então, ok, agora a gente tem a definição de energia que eu dei para vocês lá quando eu defini a equação circular. Então vamos lembrar do seguinte, quando eu vou normalizar então uma equação de onda, eu faço o seguinte, integral de π ao quadrado em todo espaço é igual a 1, ok? Então, aqui eu tenho a minha função de onda, lembrando então que a nossa função de onda ela psi igual a CAA mais CBB, ok? Então vou fazer essa substituição aqui nessa integral. Então a gente vai ter a integral de, só colocar um limitador aqui para não sair do limite da câmera. Então a nossa integral de π ao quadrado vai ser então CAA mais CB
B ao quadrado d tal. Depois eu volto a igualar a 1, enquanto ficar com os termos aqui que a gente é só da nossa função de onda. Então, isso aqui ao quadrado vai ser então integral de CA ao quadrado vezes A ao quadrado mais CB ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes CA, CB, AB. Isso aqui, D tal. Ok. Então, então o que a gente pode continuar aqui, vamos para a próxima linha, igualando aqui, a gente pode separar isso em 3 integrais e tirar os termos constantes de dentro. Então a gente vai ficar com CA ao quadrado, a integral de A ao quadrado d tal, mais um CB ao quadrado, a integral de B ao quadrado d tal, isso mais, então 2CA CB, a integral de AB d tal. Ok. Agora vamos lembrar de algumas coisas. Então, esse termo aqui, ele é a nossa integral de superposição S. Esse termo aqui, A ao quadrado d tal, ele vai ser igual a 1, porque o orbital A já está normalizado. E o mesmo do nosso B. Então, B ao quadrado d tal também vai ser igual a 1. Então, deixo a nossa energia aqui ainda por enquanto. Apagar esse termo aqui. Esse termo aqui. Então, ficamos com CA. Então, a nossa integral de C ao quadrado d tal fica igual a CA ao quadrado mais CB ao quadrado, isso aqui é igual a 1, mais então 2CACB vezes S, mais 2CACB vezes S. Então a gente tem que lembrar que essa integral aqui é igual a 1, então nosso CA ao quadrado mais CB ao quadrado mais 2CACB vezes a integral de superposição S é igual a 1. Ok? Então, aqui a gente tem esse termo aqui igual a 1, que é esse termo aqui. Então, a gente pode simplesmente igualar nosso denominador a 1. Então, a nossa energia vai ser igual a CA ao quadrado alfa A mais CB ao quadrado alfa B mais 2CA CB vezes o beta. Então, se a gente lembrar que a gente está tratando por enquanto uma molécula homonuclear ainda, então alfa A é igual a alfa B, que é igual a alfa. Então, a gente pode condensar isso em energia é igual então a um CA ao quadrado mais um CB ao quadrado vezes um alfa mais CA 2. Aqui eu esqueci um 2, gente. Me desculpe. 2 vezes CA CB beta. Então mais 2 vezes CA CB beta. Ok? Então essa vai ser a energia no caso de uma molécula diatômica ou nuclear. Desculpa variações no áudio novamente, às vezes eu fico mais perto, mais longe do microfone, então isso pode alterar um pouquinho a qualidade, me desculpa, gente. Então vamos lá. Agora então a gente pode substituir a energia que a gente acabou de encontrar no slide para a nossa molécula diatômica homonuclear. Fazendo isso, então, foi o que eu acabei de mostrar para vocês.
E se chegou a essa expressão para o E mais menos, sendo alfa mais ou menos beta, 1 mais ou menos S. Ok? Então vamos pegar o caso do E+. Então E+, vai ser igual a alfa mais beta dividido por 1 mais S. E aqui a gente tem então o valor da energia achado de outra maneira. Então o que a gente pode fazer é que alfa mais beta dividido por 1 mais S é igual a CA ao quadrado mais CB ao quadrado vezes alfa mais 2CA CB vezes o beta. Ok? Então, que a gente igualou basicamente essa expressão a essa aqui. Agora a gente pode escrever essa equação e essa equação de uma maneira semelhante. A gente pode igualar então os valores que multiplicam alfa e beta. Façamos isso. Então a gente tem 1 dividido por 1 mais S, isso aqui vezes alfa. Então basicamente eu só tirei o denominador e estou separando em dois termos. Então 1 dividido por 1 mais S vezes o beta. Isso aqui é igual, então, ao lado direito da equação, que é CA ao quadrado mais CB ao quadrado vezes alfa, mais 2CA CB vezes o beta. Então, basicamente, a gente pode igualar agora esse termo aqui. Está muito bem. A lousa não é a melhor do mundo, gente. Eu fiz uma adaptação colando isso na parede. Até perdi um pedaço da parede no processo, mas tudo bem. Dessa tinta, ok? Então aqui temos as duas expressões, igualamos esse e esse. A gente vai obter então 1 dividido por 1 mais S é igual a CA ao quadrado mais CB ao quadrado. E 1 dividido por 1 mais S é igual a 2CA CB. Igualei basicamente o que está multiplicando o alfa e o que está multiplicando o beta. Então, desses dois caras aqui, antes de eu apagar qualquer coisa, eu já posso mostrar algo. Então, desses dois caras aqui, eu posso dizer, eles ambos são iguais a 1 dividido por 1 mais S. Então, eu posso dizer que CA ao quadrado mais CB ao quadrado é igual a 2CA CB. Então aqui eu já posso escrever CA ao quadrado mais CB ao quadrado menos 2CA CB é igual a 0. Então, deixa eu apagar o resto aqui para só fazer mais um termo. Apaguei o que não deveria. E então, esse cara aqui, só fazendo mais um passo, basicamente isso aqui é CA menos CB ao quadrado, completando o quadrado. Então, CA menos CB ao quadrado é igual a 0. Qual a única maneira disso aqui poder ser igual a 0? Só se, então, CA for igual a CB. Então, se CA for igual a CB, isso aqui é 0. E a gente satisfaz a equação. Então, CA é igual a CB. Que a gente já sabia que era verdade, porque é uma molécula diatômica homonuclear. Okay? Mas aqui é o processo de encontrar essa igualdade. Então, o que mais a gente pode fazer agora? Então, agora a gente tem o valor CA igual a CB. Então, vamos pegar essa equação aqui
E vamos fazer o seguinte. 1 dividido por 1 mais S é igual a 2CACB. Então eu vou substituir CB como sendo CA, que CA igual a CB. Então eu acabo com isso aqui, posso dizer, então já invertendo os dois lados da equação, posso dizer 2CA ao quadrado é igual a 1 dividido por 1 mais S. Então, basicamente, CA ao quadrado é igual a 1 dividido por 2 vezes 1 mais S. Tirando a raiz quadrada, isso vai me dar que CA é igual a 1 dividido por 2 vezes 1 mais S. Isso aqui tudo no meio. Então, está encontrado o nosso CA, que é igual ao nosso CB. Então, a gente encontrou a constante de normalização da nossa função de onda. Ok? Então, estamos prontos aqui na nossa dedução. Ótimo. Bom, agora, com nossas equações deduzidas, eu vou mostrar para você só aqui, eu tenho ainda o resumo do que foi feito na lousa. Então, a gente pega a expressão para E+, usa a condição de normalização para se livrar do nosso denominador. Então, a gente fica com essa equação aqui, que a gente trabalha ela e encontra, então, o módulo de CA é igual a 1 dividido por 2 vezes 1 mais S na 1 meio. E a gente encontra também que CA é igual a CB. Ok? E se a gente fizer o mesmo procedimento para I-, é muito semelhante, então seria só maçante fazer novamente, a gente só vai encontrar então essa alteração no sinal aqui, e o CA vai ser igual a menos CB, ok? Lembrando que quando a gente estava vendo na aula anterior, eu mencionei que o sinal é a única coisa que poderia mudar. Então, basicamente, a gente acaba com os orbitais ligantes e antiligantes agora normalizados. Então, a gente vai ter um psi+, que é igual a, em vez de ser o n aqui, então a gente tem 1 dividido por 2 vezes 1 mais s, tudo raiz quadrada, vezes a mais b, e o psi menos, que então altera o sinal aqui e o sinal aqui. Então, lembrando que antes a gente estava escrevendo dessa maneira, com um n vezes a mais ou menos b. Nosso n agora tem valores determinados e depende da integral de sobreposição. Ótimo. Então, agora vamos voltar à nossa molécula diatômica heteronuclear. Então, sem substituir alfa A igual a alfa B, porque então nós vamos tratar átomos diferentes, que é o objetivo dessa aula. Então, a gente vai obter o seguinte determinante. Então, alfa A menos E, alfa B menos E, menos beta menos ES ao quadrado igual a zero. Basicamente, multipliquei esse termo com esse termo, menos esse com esse termo. Ok. Isso dá, então, expandindo fazendo distributivo aqui e fazendo esse quadrado, a gente obtém esses termos aqui que a gente pode rearranjar de maneira a encontrar nosso E mais menos. Então, o nosso E mais menos é igual a todo esse termo aqui. Nem convém eu ficar falando letra a letra o que é. Mas a gente sabe já o que é alfa A, o que é alfa B, o que é beta, o que é S. Então, basicamente, agora se torna possível de encontrar os níveis de energia também para moléculas heteronucleares. Então, a gente tem a solução do determinante secular e a gente pode voltar às equações seculares, então, para encontrar os coeficientes A e B. CA e CB, desculpa. Então, esses dois caras aqui. Então, agora a gente já tem os betas, os alfas e também os E's, além do S, que era o E que a gente não tinha. Então, substituindo aqueles valores de energia nessas equações circulares, a gente vai chegar que CA é igual a menos alfa A menos E, beta menos ES, CA. E o CA é igual a 1 dividido por todo esse termo aqui. Okay? Então, assim você determina qual é
as energias e os coeficientes de qualquer molécula diatômica heteronuclear. Então, a gente pode tratar alguns casos mais simples, um caso mais simples que leva a cancelar alguns termos, que seria o caso em que a integral de superposição é zero. Então a gente tem essa equação total aqui para energia, incluindo uma integral de superposição não sendo zero. Se eu zerar S, então eu vou, esse termo morre, esse termo morre, e aqui a gente fica com esse S igual a zero, e aqui também vai ser igual a zero. Então isso vai se simplificar para essa equação aqui, ok? Lembrando que esse aqui é mais, menos, menos, mais. Basicamente, então, quando aqui é mais, aqui é menos, quando aqui é menos, aqui é mais. No livro, isso, ao que me parece, está errado. Se eu cometi algum engano, me avisem, porque no livro está mais ou menos, mais ou menos. Mas no fim das contas, se você coloca mais ou menos, ele te dá os orbitais ligantes, as energias orbitais ligante antiligantes invertidas. Então eu inverti esse sinal, está diferente do livro de fato. Assim, você obtém o E+ como sendo a energia do orbital ligante e o E- como sendo do antiligante. Confiro. Se eu estou falando bobagem, me avisem. Mas eu acho que realmente o livro está errado nesse caso. Eles esqueceram de inverter esses sinais aqui. Ok. Então, simplificando um pouco mais essa equação, a gente chega nesse termo aqui. Então, E mais menos igual a 1 meio de alfa A mais alfa B, menos mais 1 meio de alfa A menos alfa B, vezes, então, 1 mais 2 beta dividido por alfa A menos alfa B, tudo isso elevado ao quadrado, isso aqui, não meio. Ótimo. Então, a gente também pode, então, substituir esses valores de energia, achar o CB, que vai ser igual a menos alfa A menos E, beta menos ESCA. Na verdade, eu só peguei a solução geral com integral de superposição, que são esses dois caras aqui. Então, eu igualo meus S a zero e vou ficar com essas duas expressões mais simplificadas aqui. Então, a gente tem um caso especial, que o overlap é igual a zero, mais fácil de resolver, e que em alguns casos isso pode ser bastante útil. Então, a gente ainda pode ter um caso especial desse caso especial, que é o caso que se a gente tiver alfa A, quer dizer, alfa B menos alfa A muito maior que 2 beta. Basicamente, se a separação entre a energia dos orbitais desses dois átomos isolados for muito grande e eles tiverem muito pouco overlap, que no fim também leva um beta a ser menor, eu já mostro um gráfico para ficar isso mais claro. A gente pode então fazer essa aproximação aqui. Então todo esse termo de raiz aqui, se então alfa B menos alfa A for muito maior que 2 beta, isso aqui pode ser aproximado por esse termo. Então, então a gente tira esse raiz aqui e só multiplica por 1 meio, segundo termo. E com isso então a gente vai chegar às duas seguintes energias, que seria E mais igual a alfa A menos beta ao quadrado dividido por alfa A menos alfa B, e o E menos igual a alfa A B mais beta ao quadrado dividido por alfa A menos alfa B. E aqui é o gráfico que eu comentei para vocês. Então, a gente tem aqui energia, aqui o valor do beta, e esse gráfico aqui eu vou aumentando então o valor da separação entre alfa A e alfa B. Talvez fique melhor aqui. Na verdade, não muda muito. Tudo bem. Então, vejam que se essa separação é zero, a gente está no caso da molécula homonuclear, porque no fim, se tem a mesma energia, vai ser o mesmo átomo. Então, a gente tem esse caso aqui, tendo esses valores de beta. Então, se a gente vai aumentando então, essa separação, a gente vê que o alfa B e o alfa A eles vão se aproximando cada vez mais do E+ e do E-, que é basicamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. E a gente pode chegar então, levando essa curva aqui para um extremo ainda maior, a gente pode
chegar num caso mais extremo ainda, se a separação for realmente muito grande, que o E mais vai ser simplesmente alfa A e o E menos vai ser simplesmente alfa B. Então, no fim das contas, a gente vai chegar que a função de onda ligante vai ser do orbital A e antiligante vai ser do orbital B. Isso significa esse gráfico aqui. Agora realmente tem que colocar para cima. Então, átomo B, átomo A. Então, basicamente, o nível de energia do orbital ligante vai ser a função de onda do átomo A e do B vai ser o do antiligante. E o nível de energia também vai ser o mesmo. Então, basicamente, a gente cai como se fossem os dois separados. Isso vai acontecer quando a gente tiver uma ligação puramente iônica, ok? Que é basicamente um átomo cede o elétron para o outro e não influencia nada no orbital do outro, que basicamente não tem overlap, superposição entre esses dois orbitais, ok? Isso também justifica a aproximação de valência, ok? Porque os orbitais de valência eles são muito internos, acabam que também não tem superposição entre orbital de caroço, desculpa. Os orbitais de caroço dos dois átomos envolvidos eles não vão ter superposição nenhuma, então a gente também pode levar esse mesmo raciocínio, então a gente não precisa nos incomodarmos com os elétrons de caroço, menos termos para a gente tratar, mais fácil para a gente resolver nosso sistema. Então isso é uma das justificativas que é usadas para aproximação de valência. Então, os elétrons de caroço realmente não vão sofrer nenhuma alteração, porque eles não têm superposição, diferenças entre os níveis de energia são muito grandes, e a gente cai nesse caso aqui, ou seja, eles não são afetados, basicamente. Ótimo. Então, vamos resolver um exemplo, que é o da molécula de HF. Então, onde a gente tem o alfa-H igual a menos 13,6 eletronvolts, que é a energia do átomo de hidrogênio, o alfa-F igual a menos 17,4 eletronvolts, beta é igual a menos 1,0 eV e o S é igual a zero. Então, encontra as energias e funções de onda dos orbitais ligante e antiligante. Tem que achar o E mais e menos, o CA e o CB, e fazer então orbitais ligante e antiligante. Bom, então vamos à solução do nosso exercício. Então, molécula de HF que tem um alfa-H igual a menos 13,6, energia do orbital 1s do átomo de hidrogênio, um alfa-F igual a menos 14,3 eV, o beta então é menos 1,0 eV, e integral de superposição a gente foi dado no enunciado que é igual a zero. Então a gente pode usar a expressão de energia para o caso que a gente tem integral de superposição igual a zero. Vamos começar pelo E+. Então, a nossa energia do orbital ligante. A gente tem aqui 1 meio de alfa-H mais alfa-F. Isso aqui agora é menos, então, mais menos, menos mais. Aqui fica menos. 1 meio de alfa-H menos alfa-F. Isso aqui, então, multiplicando esse termo aqui. 1 mais 2 beta dividido por alfa-H menos alfa-F. Isso aqui ao quadrado, isso aqui tudo elevado a 1 meio. Então aqui a gente não tem uma grande separação de energia entre o alfa-H e o alfa-F, então a gente não pode aproximar essa raiz aqui. A gente tem que resolver essa equação aqui. Resolvendo, basicamente, é substituir os valores que a gente tem de alfa-H, alfa-F e beta. Não tem nenhum mistério. Então, o E+, vai ser igual... Aqui ficou fora da câmera. E+, vai ser igual a 1 meio de alfa-H mais alfa-F. Isso é menos 31 eletronvolts. Menos 1 meio de alfa-H menos alfa-F. Isso é igual a 3,8 eletronvolts.
Isso vezes, então, 1 mais 2 beta. Isso é menos 2,0 elétron-volts. Dividido por alfa H menos alfa F, que é 3,8 elétron-volts. Isso aqui ao quadrado elevado a 1 meio. Ótimo. Então, vou apagar esses termos que a gente não precisa mais. E seguimos então resolvendo a equação. E mais, isso aqui vai dar igual, então, a menos 15,5 elétron-volts, menos 1,9 elétron-volts, isso aqui vezes 1 mais esse termo todo aqui, então, dá 0,277. Isso aqui ainda elevado a 1 meio. 1 meio ficou fora. Deixa eu reescrever isso aqui. 2,77. Isso aqui tudo elevado a 1 meio. Ok. Desculpem se está um pouco ruim de ver. Acho que o contraste não está tão bom. Mas bom. 0,277 elevado a 1 meio. Então, E mais vai dar igual menos 15,5 elétron-volts menos 1,9 elétron-volts. Lembrando que aqui a gente cancelou as unidades, então por isso que eu estou sem unidade aqui. Mas ainda tem essa unidade de elétron-volt aqui. Então, 1 mais 2,77 elevado a 1 meio, isso vai me dar 1,13 adimensional. Deixa eu ir apagando aqui embaixo. Ok, então agora a gente já achou o E mais igual a menos 15,5 elétron-volts menos 2,15 elétron-volts, multiplicando esses dois caras aqui. Então isso vai nos dar um E mais, que é igual a menos 17,65 elétron-volts, ok? A gente pode fazer exatamente o mesmo procedimento e a gente vai encontrar então um E menos, que vai ser igual a menos 13,4 elétron-volts, ok? Então por isso que eu disse para vocês que aquele sinal mais ou menos na definição de energia está errado no livro. Porque se eu usar mais ou menos, eu ia achar essa relação invertida entre a energia do orbital ligante e antiligante. Então, assim a gente encontrou nossas energias. Agora a gente pode então encontrar os coeficientes CA e CB e determinar a nossa função de onda do orbital molecular ligante e do orbital molecular antiligante. Ok? Agora as coisas já não ficam tão simples, gente. A gente vai ter bem mais continhas para fazer com esse caso aqui. Então vamos lá. Caso de orbital sem integral de superposição, o CB é igual a menos alfa H menos, vamos fazer para E mais, então a gente vai achar o psi mais, dividido por beta vezes o CA. E o CA fica igual a 1 mais alfa H menos mais, desculpa aqui, alfa H menos E mais, dividido por beta, isso aqui ao quadrado, elevado a 1 meio, 1 dividido por.
Então esse é nosso CA. Basta então substituir o valor do αH, do E+, e do beta, que eu já encontrei. E a gente obtém então, isso aqui vai dar igual a 1 mais, nosso colchete, menos 13,6 eletronvolts, menos, aqui é menos 17,65 eletronvolts. Deixa eu já condensar menos com menos dá mais, senão não vai caber a minha expressão. Isso dá mais 17,65 eletronvolts. Isso tudo dividido por beta, que é menos 1,0 eletronvolts. Isso aqui ao quadrado. Fecho colchetes, não meio. Esse 1 meio está sempre me dando trabalho. Deixa eu fazer de uma maneira melhor aqui. Então, na 1 meio, ok? Esquecendo que isso aqui é 1 dividido por isso. Ok, então o nosso CA vai ficar igual a 1 dividido por 1 mais menos 4,05 ao quadrado. Isso aqui tudo na 1 meio. Então, fazendo sem mais delongas, isso aqui vai nos dar 0,239. Então, vamos dizer que o CA é igual a 0,24, ok? Arredondando a duas casas decimais. CA igual a 0,24. Agora acho que ficou legível. Ótimo! Se o CA é igual a 0,24, então a gente pode determinar o CB. Então o CB vai ser igual a menos 13,6 eletronvolts. Ficou ruim. Vou pegar outro. Menos 13,6 eletronvolts. Menos, isso dá mais 17,65 eletronvolts. Dividido tudo por beta, que é menos 1,0 eletronvolts. Bom, fazer a multiplicação do CA aqui embaixo, que é 0,24. Então, o CB vai dar igual, deixa eu assinar aqui, então só estou continuando com essa linha de baixo. O CB vai ser igual, então, esse valor que isso vai dar menos 4,05 dividido por menos 1,0 vezes 0,24. Então, sem delongas, o CB é 0,97. Ok. Então, podemos escrever nosso Ψ+. Então, Ψ+ fica igual a 0,24 QH mais 0,97 QF. Se o procedimento análogo for feito por Ψ-, a gente vai chegar aqui 0,97 QH menos 0,24 QF. Ok? Então, aqui a gente encontrou o orbital ligante tem mais caráter de flúor, o orbital antiligante tem mais caráter de hidrogênio. Então, encontramos nossas energias e também nossas funções de onda.
Bom, então, resolvemos nosso problema e chegamos aos seguintes dados para molécula de HF, ok? Isso se a gente considerar que a integral de superposição é igual a zero. Então, a gente obteve esses valores aqui. Se então a integral de superposição for igual a 0,2, a gente encontra valores um pouco diferentes. Então a gente vai ter um E mais que é 18,9 eletronvolts, um E menos que é igual a 13,0 eletronvolts, e essas duas funções de ondas por orbital ligante e antiligante. Isso fica então como exercício para vocês fazerem. E na próxima aula nós teremos então as interações elétricas entre as moléculas, ok? Acabamos teoria do orbital molecular, 3 aulas, é um tópico denso, e agora a gente passa então a descrever as propriedades. Primeiro, interações elétricas intramoleculares, que é a próxima aula. Então, depois a gente vai para as interações elétricas intermoleculares, que, bom, vai levar em conta a interação de Van der Waals, ligações de hidrogênio, e seguimos a partir disso. Depois a gente vai para líquidos e sólidos, ok? Vamos lá, que agora o curso já decolou e vai acabar em breve.